Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o João Pedro Tatu Rap da Congregação Santíssima Trindade do bairro Juvevê, aqui de Curitiba, Paraná. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma reflexão baseada em um plano escrito por Richard Caldwell, que se chama Como Perdoar o Imperdoável, que, como o nome sugere, é sobre algo crucial que constitui a base da fé cristã e que nos permite viver em harmonia e paz: o perdão e o processo de perdoar o imperdoável. Quando refletimos sobre esse tópico, primeiro temos que manter em mente que enquanto não reconhecermos que fomos perdoados, não poderemos perdoar. E não só fomos perdoados, mas fomos perdoados pelo Criador do Universo por uma transgressão maior do que uma que qualquer pessoa poderia fazer contra nós. Quando entendemos que fomos perdoados por Deus, pelo seu Filho, sem qualquer mérito nosso e por algo tão ruim que fizemos, perdoar o próximo se torna algo minúsculo comparado ao que foi feito por nós. Cristo ilustra esse conceito muito bem no capítulo 18 do Evangelho de Mateus. Primeiramente, quando Pedro pergunta a ele: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? E Jesus lhe responde: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Basicamente, Jesus está ensinando de uma forma metafórica que o perdão há de ser infinito, que se o próximo te pedir perdão, você deve perdoar. Isso pode soar difícil, mas, novamente, quando levamos em consideração, quando pensamos o que foi feito por nós na cruz, isso se torna algo minúsculo a ser feito. Neste mesmo capítulo, Jesus conta a parábola do servo impiedoso, que é sobre a história de um servo que devia muito, mas muito dinheiro ao seu mestre, mas não tinha como pagar a dívida. O mestre então tinha ordenado que, já que o servo não tinha o dinheiro para pagar a dívida, que sua mulher, seus filhos e tudo o que possuía fosse vendido para que ele conseguisse juntar os 10.000 talentos que devia. Mas o servo então implorou ao seu mestre para que ele fosse piedoso e disse que se ele fosse paciente, ele pagaria tudo o que lhe devia. O mestre aceitou a proposta dele e perdoou sua dívida. Mas assim que o servo saiu da casa do mestre, ele avistou uma pessoa que devia um pouquinho de dinheiro a ele. Mas assim que ele avistou, ele agarrou a pessoa e começou a enforcar ela, dizendo: paga-me o que deves. Mas a pessoa não tinha o dinheiro ali para cumprir sua dívida e implorou ao servo: seja paciente comigo e eu te pagarei. Mas o servo não foi paciente e jogou a pessoa na prisão até que ela conseguisse pagar sua dívida. E as outras pessoas que estavam ali em volta viram o acontecido e contaram isso ao mestre. E o mestre então chamou o servo impiedoso e falou para ele: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também compadeci de ti? E o mestre tinha ficado muito bravo, então ele entregou o servo aos verdugos, que eram pessoas que faziam muito mal até que sua dívida fosse paga. E então Jesus termina a parábola dizendo: assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. E com isso está claramente ilustrado o nosso dever e a ideia que, como fomos perdoados, também devemos perdoar. Mas também temos que manter em mente que perdoar não justifica o que foi feito nem remove a responsabilidade da pessoa. Perdoar uma transgressão não significa que a transgressão não foi feita. Vemos isso em nossa relação com Deus. O fato que o Senhor nos perdoa significa que nunca pecamos? Porque o Senhor nos perdoa, não merecemos o inferno? Perdoar é falar: essa transgressão, este pecado foi horrendo e merecedor de morte e do inferno. Mas eu escolho perdoar porque fui perdoado. Deus, a nos perdoar, não justifica o roubo, o assassinato, a mentira, a traição. Ele chama essas coisas do que elas realmente são. Mas aí ele escolhe a morte do seu próprio filho como preço pago por essas transgressões. A Bíblia também fala que perdoar não é apagar as responsabilidades da pessoa. Está escrito que se alguém pecar contra ti, você tem que ir lá e falar com essa pessoa. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Perdoar alguém não livra ela das consequências legais, por exemplo. Deus criou figuras de autoridade por essa própria razão. Perdoar também não é jogar o discernimento e sabedoria no lixo. Se você é um dono de loja e alguém rouba teu dinheiro, você não precisa botar ela no caixa no dia seguinte. O que temos que fazer é analisar a situação com o coração leve e disposto a perdoar. Daí podemos agir. E o que temos que lembrar é que Jesus nos comanda a não agir de forma vingativa, como explicitamente fala no famoso versículo Mateus 5,38, onde lemos: ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra.
E a maneira pela qual podemos obedecer esse versículo e não viver de uma forma vingativa é pelo perdão. O perdão nos empodera, ele nos permite livrar o nosso ofensor e tomar controle da nossa própria situação. Ele nos livra da raiva e nos permite viver em paz. Por isso que hoje eu gostaria de pedir a você que está assistindo esse vídeo, pense em alguém que te fez muito mal e que você não consegue perdoar. Peça a Deus para que Ele te dê força, para que você consiga perdoar essa pessoa e a perdoe. Você vai se livrar da raiva, da frustração, vai estar agindo como Cristo nos instruiu e ainda vai poder aproveitar a paz que isso te trará. E o que ainda traz mais valor a essa reflexão é que entendemos o porquê de Cristo incluir e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores na oração do Pai Nosso. Que Deus abençoe a todos e que tenha uma ótima semana. Tchau, tchau. Eis que o teu pé jamais vacilará ao caminhar, pois o Senhor não te abandonará, irá velar. Nunca dormi, tu guarda de Israel, vigia sempre o terno Pai fiel. Sendo o Senhor qual astro a refulgir, te guardará, e como sombra ao lado a te seguir, ele andará. De dia o sol jamais te ferirá, nem lua à noite te molestará. De todo mal tua alma guardará em teu dormir. A tua entrada Deus protegerá e o teu sair. Guarda seguro é nosso protetor, que nos conserva em seu eterno amor, em seu eterno amor.